The Last of Us, episódio 3. A balada de Bill. Análise do episódio. PH Santos, o meu querido, o maior crítico de cinema do Brasil, tá? Vamos ver qual que vai ser a pedrada. Um episódio, inclusive, polêmico, né? Porque, assim, eu não joguei o jogo, mas eu fiquei sabendo que teve mudanças em comparação ao jogo. Eu fui procurar quais mudanças foram. E, na minha opinião, a adaptação da forma que foi feita na série ficou bem interessante, porque aprofundou vários temas que no jogo ficaram ali de maneira superficial ou até mesmo nem chegaram a acontecer de fato. E é até interessante porque, assim, eu não vi nenhum take criminoso sobre o episódio. Mas eu sei que rolou alguns takes sobre como se a série fosse lacradora e tudo mais. Sendo que, pelo que eu vi, ficava subentendido que o Bill, né, no jogo era gay e que ele namorava o outro rapaz, que eu esqueci o nome. Era o companheiro dele. Só que a série preferiu tomar um caminho diferente, que funcionou bem. Inclusive, eu vi uma entrevista mais cedo do responsável pelo jogo, que participou e tal, e ele adorou. No início ele não queria que mudasse, mas depois, quando ele viu o roteiro pronto, ele ficou muito emocionado e tal. E assim, você que é fã do jogo, tudo bem, caso você não tenha gostado que mudou os eventos do jogo. Mas caso você não tenha gostado especificamente porque teve um relacionamento gay na tela, eu acho que aí o problema já é muito mais embaixo, né? Não é questão de opinião e tal, já é outra coisa. Mas assim, cada um com a sua consciência, tá? Vamos ver o vídeo do PH. Bota play, hein? Bora! O problema é que solidão é um copo que não se preenche sozinho. Não é solidão de fato, não é um copo que se preenche sozinho. Precisa E lidar com a solidão é muito complicado. do que tá na jarra. Esse é o vídeo sobre o terceiro episódio. Caralho, solidão não é um copo que se preenche sozinho. Precisa do que tá na jarra. De fato, mano. Caralho, mano. Eu gosto do PH, porque ele vem com umas analogias que eu acho muito bonita, velho. Da primeira temporada de The Last of Us. Vamos pegar alguns atalhos e conhecer algumas outras realidades que passam pelos nossos protagonistas de alguma forma. Mas antes, fica o aviso de spoilers e um pedido importantíssimo. O financiamento coletivo do meu primeiro livro está em pré-campanha. Se você gostou do meu... Ah, não. Calma aí, PH, PH. Cadê o link? Tá aqui o link. Vou atacar no meu chat. Ah, eu vou atacar no meu chat. Aí, ó. Vamos apoiar o PH. O nosso PH, tá? Meus textos aí sobre Casa do Dragão, Anéis de Poder. Tá gostando agora de The Last of Us? Poderá lê-los com um pouco mais de capricho e a organização aí do meu amigo Moacir Fio, que cuida... Tá vendo? Quando acabar a série The Last of Us, esses vídeos que ele tá fazendo vão virar um roteiro escrito e vão virar livro. Ah, eu vou comprar. Todo o material básico com muito, muito carinho. Esse primeiro livro vai ser sobre a Casa do Dragão. Então, acesse o link do Catarse, tá no primeiro comentário aqui do vídeo e marque para receber a notificação assim que a campanha iniciar. Tá bem... PH, te falar, cara, eu vou assistir Game of Thrones, depois vou assistir a Casa do Dragão só pra poder obter seu livro e poder lê-lo, tá? Só por você! Pra tu ver como eu te amo. Pertinho. Eu conto contigo. Mas agora vamos lá, o que interessa. Vamos ao episódio 3 de The Last of Us. Todos os mitistas vão assistir Game of Thrones, quem não assistiu, vão assistir Casa do Dragão e vão comprar o livro. Isso é um fato já. Game of Thrones em live? Pô, difícil, hein? Acho que cai a live, pô. Joel está de luto. A cena que abre o episódio é meditação pura. Meditação pura, e veja bem, essa forma aqui de botar as pedrinhas no Japão, pra quem não sabe, quando uma criança morre, ou geralmente quando uma pessoa morre na rua, mas isso é mais comum com crianças, eles fazem esse amontoado de pedras pra que a alma da criança fique em paz, entendeu? Eu não sei se isso é de uma maneira geral, mas se você for jogar algum jogo, ver algum anime, algum mangá, sempre vai ter esse tipo de simbolismo aí da pedrinha, tá? O som da água correndo, as pedras sendo... Eu não sei se isso é comum pra várias culturas, mas... começou um ataque de merda. Eu vejo isso muito em anime. Agrupadas em busca de equilíbrio, mas também como se formasse um túmulo imaginário de... É o túmulo, né? Tess. Importante notar nesse episódio como Joel não permite ser acessado através de Tess, assim como fez e ainda faz com relação à sua filha, a Sarah. Volto a dizer algo que comecei a falar... Ele só sente aquilo que rolou com a Tess. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a ficha não tinha caído ainda, tá ligado? Ele sabia o que aconteceu, óbvio. Mas é tipo quando você perde alguém e a ficha não cai. Só cai depois de um tempo que tu fala, porra, aquela pessoa morreu, né, velho? Isso acontece com ele no final do episódio, mano. É quando ele lê a carta lá que ele meio que sente que, putz,
Realmente, a Tess morreu. No final do segundo texto sobre a série. Não há foda. tempo pra viver mortes nesse tipo de mundo. É um mundo tão vazio que é infelizmente normal isso acontecer. É cotidiano, faz parte. Inclusive, vazio é um tema explorado por esse episódio. Pô, PH, mas aí eu vou trazer aqui o debate, né? Será que é só no mundo de The Last of Us? Esses dias eu tava conversando com meus pais como é rápido atualmente uma pessoa morre, no mesmo dia tem velório, se bobear no mesmo dia enterra. Tá ligado? Hoje em dia a gente não tem muito tempo pra lidar com a morte também, né? Parece que o mundo não pode parar. E de fato o mundo não para, mas parece que você não pode parar. Se alguém da tua família morre, você tem que na hora já fazer o velório, e se não enterrar no mesmo dia, enterrar de manhã no dia seguinte pra vida continuar, tá ligado? E, assim, tudo bem, tem gente que lida muito bem com isso, mas eu acho que cada um é cada um e cada um deveria ter o direito de lidar de uma forma com o luto ou com a morte. E, assim, como no mundo de The Last of Us é vazio e você tem que lidar com a morte de uma maneira imediatista, né? Você não tem tempo pra sofrer. Eu acho que o nosso mundo atual, a gente também não tem tempo pra sofrer. Se você perde o tempo sofrendo, né? Você meio que fica pra trás. E parece que a sociedade te julga por isso, tá ligado? Então eu acho que isso não é algo exclusivo do mundo vazio de The Last of Us, porque eu acho que o nosso mundo em si, a sociedade que a gente vive, já é vazia. Com os seus planos, mas também em um tema que traz Um parente meu se foi até hoje e ainda não caiu a ficha. Pois é, Maria. E às vezes é tão rápido essa passagem que tu nem sente falta. Por exemplo, tem um tio meu que morreu tem 1 ou 2 anos, tá ligado? Ele morreu, ele infartou dentro de casa, aqui do lado. Aí ficou o corpo dele lá durante a tarde, até vir um ML, pegar o corpo dele, levar. No mesmo dia teve o velório, no dia seguinte de manhã já enterrou e pronto. Tá ligado? Tipo, ele tava vivo 10 horas da manhã, aí passou 1 hora e ele morreu. Pá. E aí foram, pegaram o corpo, botaram lá, velório, enterrou, pronto. Até hoje, não caiu a ficha pra mim, tipo, às vezes eu lembro, tipo, eu tenho aquele tio, né, aí eu lembro que ele morreu, eu fico, tá, ele morreu. Tipo, tá ligado? Tu não parece que não bate, velho, é muito esquisito. bem. Não só isso, o tempo que te dão de folga do trabalho é tipo 1 ou 2 dias. Isso não dá nem tempo de lidar com todas as burocracias, imagina dar tempo pra processar a situação. Pois é, mano. E ainda mais com o Covid, depois que teve o Covid, parece que esse processo esse ritual de aceitação da morte, parece que correu ainda mais, tá ligado? Porque agora é, tipo, tudo muito rápido, sabe? É como se eu ainda pudesse ouvir a voz dela, ainda sonho frequentemente já faz alguns meses. Pois é. A gente não tá lidando bem com luto nem com perdas, né? Porque a gente sempre tem que estar seguindo em frente. E, óbvio, o objetivo da vida é seguir em frente. Mas acho que cada um deveria ter o tempo necessário pra poder aceitar essas coisas. Como esse rio que corre sempre em frente, limpando as pedras que ficam em seu caminho e agrupando-as de maneira quase aleatória, mas se bem observado, perfeitamente equilibradas. Assim como é a natureza, independente de como a olhemos, né? De como, a partir de que ponto de vista a retemos. The Last of Us passa em 2023, né? Diferente do game que é 2033. Sim, é 2023 e eu acho que casa muito bem, inclusive, com o atual momento que vivemos, né? O jogo ele se aproveita muito dessa memória recente da pandemia para poder expor um terror ainda maior, que é uma pandemia de fungo. Então, eu acho que o jogo tem trabalhado muito bem essa ideia. O jogo não, né? A série. Equilíbrio, o mais puro equilíbrio. O mesmo conquistado por Joel. Aquele livro ali atrás do PH é esse aqui, ó. É o Fahrenheit 451. Bom pra caralho. É uma distopia. É uma das distopias clássicas, né? É um bom livro. Um excelente livro, inclusive. Recomendo. Por mais um tempo, até que o final do episódio chegue, provocando-o a entender uma nova missão, um novo propósito. Joel e Ellie continuam com poucas palavras entre si. Quer dizer, ele principalmente continua. Sim, o Fahrenheit 451 é o do bombeiro que queima livro. Utopias, distopias, eu tenho várias distopias aqui, mano. Eu só tenho o Fahrenheit 451 e o Admirável Mundo Novo, que é bom pra caralho também. É que eu li o Revolução dos Bichos no Kindle. Aí eu pensei que tinha físico, mas foi no Kindle que eu li. Não, eu tenho 3 só. Eu tenho essa, Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451 e o Revolução dos Bichos no meu Kindle, que eu comprei. Admirável Mundo Novo, o livro da Peach. Então, a música da Peach é inspirada no livro, né? Também tem a música Admirável Gado Novo, né? Eu esqueci o nome do cantor, mas que ele fala sobre a manipulação das massas e etc. São bons livros, cara. Bons livros. Tem um outro livro que eu li também que eu não tô me recordando agora. Zé Ramalho, isso. Deixa eu ver no meu Kindle aqui. Tem uma outra distopia que eu acho que eu li também. Eu não sei se é do mesmo autor. 1984, né? Isso. Eu li também. Então eu li 4 distopias. Mas leiam. O que é uma distopia? É praticamente aquele mundo
onde, sei lá, eu não sei explicar o que é uma distopia, velho, mas tem a ver com um fenômeno social, velho. Crítica social foda, tá ligado? Assim, querendo ou não, The Last of Us é uma distopia, né? Cyberpunk é uma distopia, é verdade. Continua com poucas palavras para com ela, assim como continua se surpreendendo com a perspicácia da jovem. Mesmo sem dizer ou descontar nela, Ellie sacou que Joel a culpa pela morte de Tess. Ela, nada sutil, faz com que o pragmatismo dele aflore, passe à frente e que ele haja em sua mente da mesma forma como ele se bota a agir perante ela. Frio. Ela pede que não a culpe pelo que aconteceu e inicia uma série de acordos escritos e não escritos que serão destilados ao longo dessa relação. Aqui você pode entrar, aqui não. Aqui você pode falar, aqui não. Sobre isso a gente conversa, sobre isso não. Você faz isso e aí eu te dou em troca isso. Mais à frente, a jovem afronta-o de novo. Percebendo que ele perdeu o que guardou mesmo que não admita, ela diz... Uma parada que eu achei engraçada dessa parte é que ele larga o fuzil pra trás, né? Ele guarda o fuzil ali dentro e fala... Eu não vou levar o fuzil porque achar munição pra ele é muito complicado. Então levar ele comigo vai ser desperdício. Só que logo em seguida eles vão direto lá pra onde mora o Bill, né? Onde tem munição pra caralho. Então pra mim não teve lógica. Talvez eu seja burro. Eu tô entendendo tudo que você tá passando, tudo que você tá vivendo aí. Não tenta me enganar. E não contente, depois ela também nos afronta. Ela afronta a audiência. Ela desce quase desnecessariamente naquele depósito. E calmamente nos mostra o infectado e depois o mata como se já tivesse feito aquilo algumas vezes. Pô, o PH me respondeu, cara. Ele falou que isso aí praticamente tudo é maquiagem. Quase tudo é maquiagem. Foda, né? Trabalho de maquiagem muito bom, velho. Sozinha, ela volta, porque em algumas circunstâncias ela será o suficiente para resolver as questões. Essa cena é muito importante, mesmo que quase desconexa se a gente pensar no todo. Mas como a nossa visão vai se resumir a esses dois. O Joey não vê o futuro. Pois é, mas ele já foi lá onde o Bill mora. Ele sabe que ela tem munição, tem armas e tudo mais. Então provavelmente ele poderia encontrar munição lá. Então não é questão de prever o futuro, né? É questão de, tipo, ele pensar logicamente. Mas por um bom tempo, nós precisamos também vê-los sozinhos, agindo, reagindo ao que acontece. E só assim conseguiremos comprar a ideia que eles se precisam, mas não necessariamente para o que achamos que precisam, ou seja, proteger um ao outro. Não é isso. É, como dito no começo do episódio, a respeito do equilíbrio, que só dá para quando tem duas pessoas nos dois lados da balança, né? Se tiver só de um lado... A fim de elaborar essa ideia de completude desses dois, um avião caído cruza o longo caminho aí dessa dupla, né? Que essa dupla está andando. Bill não daria arma. Mano, o esposo do Bill deu uma arma por semente de morango, velho. É só pedir pro esposo do Bill, velho. Ele é mó de gente boa. Ela tem curiosidade. Ele ficou puto, mas foi, tipo, muito rápido. Ele já, tá ligado? Não é à toa que depois ele fala que não gostava muito do Joey, mas considerava o Joey um amigo. Então dá a entender que eles começaram a negociar depois de um tempo. Sobre como era e ele, com as defesas para o passado completamente levantadas, até porque o avião faz parte do dia da morte da filha dele, é bom que se lembre. Tudo que ele lembra é esse preço da comida, né? Em vez do voar, é o preço da comida e a chateza que era isso. Ela, de pronto, descreve a maravilha que deve ser voar com aquilo dali, algo que ela talvez jamais venha a sentir. Apesar dos pesares, ela é saudosista com o que não viveu. Sim, isso dá pra ver também na hora que ela mexe no arcade, né? Que ela fala como se tivesse jogado, mas nunca jogou, e ela parece que sente saudade de jogar e nunca jogou. Depois a gente vê também o bagulho do carro, né? Que ela nunca entrou, mas ela tratava como se fosse uma nave e tudo mais, é muito doido. Assim como eu vejo vários jovens sendo a respeito de décadas que não viveram. E aí passam a ter um saudosismo absurdo, sendo que eles nem entendem o que aconteceu por ali. Mas... Tá falando de mim, tá? Esses dias o PH me passou um vídeo. Vou puxar isso aqui, hein, PH. Eu vou puxar isso. Eu vou expor, hein. PH me mandou um vídeo de filmagens do Japão nos anos 2000, tá ligado? Daí a gente entrou numa conversa sobre vídeos que retratam países. Que retratam o Japão e países de décadas passadas. Aí eu falei pra ele que esse tipo de vídeo me deixa confortável e me passa um sentimento de que eu já tinha vivido aquilo, tá ligado? Por exemplo, um vídeo do Japão, década de 70. Eu vejo esse tipo de vídeo, parece que eu vivi aquela parada, tá ligado? Sendo que eu nunca vivi. Aí a gente entrou nessa discussão. Agora ele tá trazendo a pauta aqui, muito foda, tá? Com certeza uma referência minha. O PH e eu aqui é, tipo, muito BFF, sabe? Mas que pra quem viveu, ainda assim o tal saudosismo faz sentido. Aeroporto é um saco. Fila, esperar, as cadeiras apertadas, os preços, etc. Andar pela natureza, como eles estão fazendo, é muito mais legal. Mas todas essas chatas... Inclusive, uma parada que eu queria destacar aqui é que na cidade... que foi criada pelo homem, né, que foi criada para suportar o sistema capitalista,
e também para poder facilitar a vida do ser humano, é onde está concentrado a maioria dos parasitas. É onde está concentrado a maioria dos problemas. Quando você vai para natureza, para a parte verde ali, que até então era o grande perigo do homem, né? O homem queria se afastar da natureza para poder se guardar nas cidades, a natureza ela acaba abraçando você. A natureza se torna mais segura. Claro, tem zumbis na floresta, por exemplo, mas é muito menos. Então, andar pela natureza, que até então era algo contraintuitivo para o ser humano moderno, se torna algo muito mais confortável do que andar na própria cidade, que foi feita especificamente para o ser humano ter mais conforto. Atesas de aeroporto, de avião em si, só começam a ser Tinha mais gente em casa do que na floresta. Sim, óbvio. É isso que eu tô falando. O pessoal se concentrou tudo da cidade. chatas depois de se tornarem comuns. Antes, são apenas pequenas barreiras para uma das conquistas mais legais que a humanidade já fez: voar. Mesmo que em um avião, mas voar. Santos Dumont, inclusive, que fez o avião, tá? Bom deixar isso claro. No final do episódio, Ellie entra no carro e tudo é deslumbrante, assim como foi a nossa primeira vez andando de carro, mas que provavelmente a gente esqueceu. Assim Eu não lembro como foi minha primeira vez andando de carro. Isso que é Poggers. como foi a Ou melhor, Noggers. nossa primeira vez voando de avião, Nunca andei de avião, PH. Sou pobre, desculpa. mas que Espero andar logo. Em breve. provavelmente a gente esqueceu. Fala-se nesse caso sobre descoberta e o Imagina só andar de avião criança. Isso não existe, PH. Só que O sentimento de descoberta é muito sublime. É quando valorizamos as pequeníssimas coisas e que se tornam chatezas porque a gente esquece da primeira vez. Natureza de fonte serena, com que facilidade te Inclusive, o rapaz aí, o Luiz, trouxe a pauta do fungo. Esse episódio explica como o fungo chegou nas pessoas. Só que dava pra saber desde o episódio 1, ou melhor, do episódio 2. No episódio 2 é citado que a propagação dos zumbis começou numa fábrica de farinha. No episódio 1, a gente vê os personagens comendo coisas à base de farinha. E a Sarah, a filha do protagonista, ela recusa comer biscoito, bolo e pão, que são comidas à base de farinha. E aí quando a gente vê o pessoal que comeu vira zumbi. A Sarah não virou por causa disso, especificamente por causa disso. E depois no segundo episódio a gente descobre que começou numa fábrica de farinha. E no terceiro episódio o Joe ele joga a pista que provavelmente algum alimento, tipo farinha ou açúcar, que tá em quase todos os alimentos, foi o causador disso tudo. esqueces, disse Vitor Hugo, né? O idiota do cinto de segurança que Sim, o Joe ele não comprou a massa de panqueca e nem o bolo. amarrota a roupa e arranha o pescoço, é o mesmo que protege, que parece que podemos até correr mais com aquele carro, ter novas sensações. O diacho da fita cassete que se enrola dentro do rádio e apresenta um chiado horrível no seu som é a mesma, cujo barulhinho gostoso de abrir a caixa e colocá-la no toca-fitas é incomparável. O retrovisor que a gente ajusta para não bater o carro é o mesmo no qual podemos nos ver durante a jornada, só de relance, só um pouquinho que mal tem. Ellie, por exemplo, enquadra Joel e ela nesse espelho que não é espelho, se recusando a olhar para trás. Tem alguma analogia com farinha pra ser isso? Achei bem específico. É porque em fábricas de farinha, geralmente é muito fácil ter propagação de fungo, entendeu? É por isso que tem tanto órgão regulador que fica controlando comida nos E países. buscando olhar pra frente, que nesse caso, olha só vocês, são eles mesmos. É essa dupla. Edição pica do Atreuson, tá? Bom deixar isso claro. O episódio faz uma transição linda através do trágico e parte para discutir amenidades em meio a complexidades. O arco-íris do paninho do bebê é a escolha. O arco-íris é a grande escolha desse momento. A Sim. mãe olha feliz pro seu Right. bebê. Ela tá sendo salva, né? O exército está presente. O sentimento, porém, é cortado por um obtuso som de spray. Um spray vermelho que marca as casas como se marcasse gado a ferro e fogo. Bill, absorvido por paranoia, suspeitou desse Bill, que claramente seria um trumpista hoje em dia, né? O cara era ANCAP, ele tinha a bandeira da ANCAP lá, né? Da cobra. Não mexa com nós. Cara totalmente doido das ideias, né? Vivia num bunker, né? Recriando a persona do estadunidense que mora em bunker e tem um monte de arma em casa porque acha que é tudo uma conspiração. protocolos do governo, o qual Porém, eu acho que essa forma do Bill de lidar com a vida tem muito mais a ver com as coisas que ele suprimiu dentro dele.
Porque durante o episódio dá a entender que ele se forçou a ignorar o fato de que ele era gay. Pra poder tentar levar uma vida normal. Talvez pra agradar a família ou tudo mais. Então, tem vários momentos ali que, por exemplo, quando ele tá tocando piano, que ele começa a chorar porque ele tá pensando em algo. Na solidão que ele tem. Porque ele é sozinho, ele não pode contar pra ninguém que ele se sente daquela forma. Ou quando ele vai ter a primeira vez dele com o rapaz, esqueci o nome dele. E o rapaz pergunta se ele já tinha feito antes, ele fala que fez com uma mulher. E aí depois ele fala que não gostou, mas ele faz de uma forma como se fosse traumático pra ele, tá ligado? Então, são coisas ali que eu acho que fez ele se trancar num mundinho só dele. Chamou de Frank, isso, perdão. Nazi um pouco mais à frente aqui nessa história. Como disse, o episódio ele vai tratar de complexidades através de amenidades. Ele, o Bill, criou a sua própria realidade, sua própria proteção baseadas em ideias que muitos de nós rechaçamos. Pelo menos eu. Mas The Last of Us é um texto esperto, o que antes... Não, mas é engraçado porque eu vi esse episódio com a minha namorada, né? E aí quando o Frank apareceu, eu fiz uma piada falando, esses dois vão se pegar até o final do episódio. E de fato, eles se pegaram, né? Isso que é foda. No jogo era sugestão, agora passa a ser literal. E depois... sublime. Nossa expectativa desse Bill, fácil de rechaçar a princípio, principalmente quando visto de longe, é completamente dilacerada. A expectativa nessa série, mais uma vez, é destruída. O avesso de Bill é dito por ele mesmo em suas ações, ao viver cuidadosamente sob uma elegância de cozinhar, de fazer uma refeição sozinho, de colocar o pano no colo, como se não quisesse sujar, mas que mal tem se sujar ali. Pro Bill importa. Sua única companhia são alguns errantes que tentam passar pelas armadilhas criadas por ele. E eu vi que a cidade no jogo é totalmente diferente da cidade dele ali, né? Uma cidade mais com prédio, sei lá, parece que ela é mais fechada. Essa cidade dele é muito mais aberta. Ele ri, porque, enfim, qualquer companhia nesse aspecto vale. E também... essa é a sua TV. Esse é o seu entretenimento. O homem, no caso aí, levantou muros, construiu uma barreira para tudo. Até que esse outro caiu em um buraco e viu que Bill fingia que escondia. O avesso é mostrado ao tocar o piano com leveza, ao cantar o que não podia sentir antes. Porque lá, antes disso tudo, Bill já tinha se especializado nesse papo de erguer muros e criar barreiras sobre ele mesmo. Viu só? Como dito na carta, ele odiava o mundo e passou a gostar quando o mundo passou também a ser só dele. O problema é que solidão é um copo que não se preenche sozinho. Precisa do que tá na jarra. Eu sei que eu não faço tipo, diz o Bill sobre a maneira como age em detrimento ao arquétipo que apresenta. O maluco do bunker assim o é. Muito porque não podia deixar que sua vida fosse aberta, como demonstrou ao proteger e ao esconder a sua casa para a sociedade. Viu só? Tem tudo a ver, cara. É tudo a ver. As pessoas, elas agem de certas formas, elas se tornam certas pessoas, especificamente pelo contexto que elas vivem. Quase sempre é isso. E assim, isso é muito amplo, tá? Porque pode parecer algo bobo. Contexto, o que a pessoa vive no dia a dia dela, sim, mas também não. É muito amplo. Tudo que você vê, tudo que é bombardeado em você vai influenciar no seu crescimento e também na sua moralidade, na sua ética e como você vai ser como pessoa, tá ligado? Então, tudo influencia, tudo. Então, por isso que é muito difícil julgar algumas pessoas, entendeu? Para o que estava acontecendo, mas não para Frank. Frank que caiu em uma dessas armadilhas difíceis de perceber, mas que estão ali por um motivo. Só esperando o momento certo. A pessoa certa. A pior das barreiras, a mais alta delas, ainda é transponível. E nesse mundo sem ninguém, não tem por que viver apenas o bunker. Afinal, tudo que sobra nesse caso é a verdade. A música tem um poder gigante em The Last of Us, é incrível. Talvez seja a arma mais precisa do seriado. A mais fatal no ato de conseguir, de conquistar conexões improváveis. Através dela, essas conexões são feitas, mesmo que um dos pares esteja completamente retraído, ombros levantados, arqueados para frente, mãos prontas para pegar uma pistola, para sacar como se fosse bang bang. Uma pistola que está colada ao seu corpo, faz parte dele mesmo. Coração completamente enclausurado. Sem contar que a pistola, ela também tem um simbolismo atrelado à masculinidade, né? E o Bill se tornar o maluco do bunker, colecionador de armas, também tem muito a ver
com essa masculinidade que ele tanto procurava, que é a masculinidade padrão da sociedade, né? A que forçam em cima de todo mundo. Então, ele se distanciava disso, porque ele é gay. Então, óbvio que você ser gay não deixa você menos másculo. Só que o que era forçado nele era uma heterossexualidade por parte da sociedade que ao redor dele tava. Ou melhor, pelo meio social que ele estava inserido, tipo a família dele e coisa assim. Então, ele ser um viciado em armas também fala muito sobre essa questão da masculinidade dele. Até onde ele estava tentando chegar. Porque o cara que tem uma arma, ele parece que é um cara mais másculo. A arma também ela é símbolo de poder, entendeu? Tal como o pênis também, em muitas culturas, é considerado símbolo de poder. Então, querendo ou não, tá tudo atrelado, né? Até que a música desata esses nós internos e fala como se estivesse falando por nós. Assim como ocorrerá diversas vezes ao longo dessa jornada. Porque um dia ocorreu diversas vezes ao longo do jogo. Não existe arquétipo quando não se tem mais nada no social. É isso que essa música canta, é isso que essa relação nos vende. Não existe estereótipo se só existem dois. Bill e Frank rompem essas percepções e são apenas dois. São apenas os únicos, aprendendo nesse caso a viver um com o outro, apesar das barreiras, discutindo banalidades, forçando vontades para o bem do outro e provando que às vezes, só às vezes, teimosias resultam em boas soluções, mesmo que um ou outro discorde. Bill é o Romeu que mudou de nome a pedido de Julieta, no caso Frank, porque como dito por ela na peça de Shakespeare, não é o nome que define, não é. Uma rosa vai continuar sendo rosa, mesmo que a chamemos por outro nome. Chamamos pessoas como Bill, na nossa realidade, de um nome... Quando alguém fala de rosa, eu lembro de Pequeno Príncipe. Bom livro, tá? Pequeno Príncipe. Muito específico. Mas... o vai tomar um banho, Bill, foi muito forte, né? É tipo assim, vai lá lavar esse bumbumzinho pra gente dar uma brincadinha ali. De fato, a gente foi brincar. Eu tive que trancar a porta do meu quarto. Eu pensei que ia começar uma sessão sexual na tela. Eu falei, caralho, eu vou trancar a porta do meu quarto porque vai que alguém entra aqui, né? Tipo, teve aquele desespero de leve, né? Mas não é porque a gente chama ele desse nome que ele de fato é, principalmente quando o extremo alcançá-lo. Quando, como eu disse aí, a verdade passar a ser a única coisa que importa. E assim como Romeu e Julieta, eles se vão em tragédia, tragédia autoimposta e união vivida em perfeição. O jogo de cena mostra que até mesmo os mais distantes podem não só se merecer, como se entender. Basta uma boa conversa, basta a franqueza. Bill e Frank, eles vão embora em belíssimos jogos de câmera. Sentam próximos na mesa, na qual um dia sentaram distantes, em opostos. Comem do mesmo prato preparado pelo homem improvável. Casam-se de frente ao piano que Bill apaixonou Frank. Vivem a eternidade dos quadros pintados por Frank que, em sua maioria, são Bill ou a realidade que os rodeia. E é justamente por não conseguir mais pintar esses quadros, na verdade, que Frank pede pelo seu último dia. A velhice desse mundo parece muito mais cara do que a velhice no nosso mundo. A companhia também. Por isso o Bill não fica. Ele tá satisfeito. Ele mesmo diz isso. A paixão ela é um atalho que nem sempre leva para o mesmo destino que antes foi traçado. Como indivíduos, no mais puro sentimento da palavra, estamos traçando o nosso caminho. E quando a paixão bate, antes mesmo de virar amor, é como se esse caminho ganhasse uma ramificação. Junta-se o caminho de um com o caminho de outro e cria-se então um novo caminho. Bill e Frank, nesse caso. Eles não teriam... Quando o Bill tomou um tiro, eu fiquei puto com o Frank. Eu falei, porra, mano, para de atrapalhar o cara tá ali snipando, metendo bala em todo mundo, tu fica ali gritando atrás dele, caralho. Vai pra dentro de casa, porra. Mas aí ele sobreviveu, aí eu fiquei de boa. mais sentido naquele mundo se não fossem os dois nesse novo destino. Bill fala antes de morrer que está velho e satisfeito, que Frank se tornou o seu propósito. O final da peça seria conforme Shakespeare vê o mundo, trágico, mas real. Mesmo que exagerado pela eloquência que o teatro pede. O maluco do bunker, na verdade, era amor. Só faltava propósito. Afinal, como eu disse, amor é copo. Pô, mas o Bill só tomou o tiro porque ele olhou pra trás. Ele olhou pro Frank e ele tomou o tiro, pô. Mas acerta, ele deveria ficar, ó, atrás do muro, pá. Foi burro. O Bill também foi burro. Propósito é completude. O Frank aparentemente existe no jogo, mas ele já tá morto quando você chegar lá na cidadezinha. Foi de comes e bebes.
Eu comecei falando nesse texto como a morte é algo passageiro e quase irrelevante nesse cenário. Porém, morte também é vida, né? E o episódio parou um pouquinho para falar sobre isso. Ou seja, para falar novamente sobre vida. Ele já vem falando sobre isso desde o começo. E dessa vez, a fim de entendermos como duas vidas se encontram, mesmo levemente distante da nossa história central, e ainda assim fazem a gente refletir e entender o peso da relação de Joel e Ellie. Por mais que haja a condição da Ellie, e essa condição seja muito importante para esse cenário, ao visitarmos Bill e Frank, somos submetidos a diversos símbolos que valorizam o poder da companhia, da pura e simples companhia nas nossas jornadas. Companhia pelo simples fato de não precisar estar só, porque não precisa estar só, mesmo que tudo tenha acabado e mesmo que seu ódio de tudo tenha prosperado por um bom tempo. Quando dois se entrelaçam, um terceiro nasce. Esse terceiro nem sempre é cria, mas é uma nova vida. Mesmo assim é uma nova vida. É o caminho da satisfação apontada pelo nosso querido Bill. É o caminho da leveza buscada por Joel na primeira cena do episódio, quando equilibrava as pedras enquanto Não é de cria, mano. Não é de cria. escutava Tess ir embora com aquela água que corria rio abaixo. E Bill... Inclusive, né? Essa cena do rio, ela remete muito também à filosofia do Heráclito. É, né? Que falava que o mundo... Tipo, as coisas eram móveis, né? Sempre em transformação. Era devir a palavra que ele usava. Então, o mundo segue, né? Então, mesmo que ele tivesse ali pegando aquelas pedras pra poder fazer um túmulo, né? Pra Tess, a vida segue. O mundo continua. Igual aquele rio. Aquele rio não para. Então, tem muito significado ali naquela cena também. Bill deixa isso pra Joel, de presente, que é muito mais interessante do que utensílios deixados pra dupla quando acontece lá no jogo, e mais também aqui na série. Ele deixa a camisa quadriculada. Meu medo é que os flashbacks estão ficando melhor que a linha principal que a linha do tempo principal. Porque o flashback, eles têm mais... É que no flashback eles têm mais liberdade, porque já aconteceu, né? Que virou marca. É tipo o Oda em One Piece. Ele tem muita liberdade pra poder fazer o que ele quiser nos flashbacks, porque já aconteceu. Que agora representa o que restou da amizade inesperada e do respeito mais inesperado ainda que Bill tinha pra com esse cara. O quadro, e assim o episódio termina, ele tá literalmente pintado, né? O episódio ele vai embora através dessa janela, desse enquadramento que é um Monet vivo. Essa janela aberta deixada por um casal nascido da mais improvável das circunstâncias, assim como é a relação dos nossos protagonistas aqui. Agora rumo a mais um horizonte, com algumas regras já bem definidas, e a certeza deixada pela carta de Bill. Eu odiava o mundo e estava feliz quando todo mundo se foi, mas eu estava errado, porque havia uma pessoa que valia a pena salvar. E aí eu completo, só basta uma pessoa para te fazer vivo. Nem mais nem menos. Bill falava de Joel e Tess. Porém, se Bill viu em Joel um homem que, por mais que ele não gostasse, ele respeitasse, é porque viu lapsos dele mesmo. O pragmatismo cobrado por Ellie na cena de abertura do episódio tá ali, mas também tá a essência de um homem que consegue achar o amor, mesmo com as luzes do mundo se apagando cada vez mais, cada vez mais. Tá a essência de um homem que consegue viver os atalhos e trazer pra si um novo propósito. Eu acho que você tá validando o valor da série por um todo e não vendo a importância de cada momento como componente de uma série boa. Eu concordo, eu acho que os flashbacks estão engrandecendo momentos do jogo, inclusive, que são bem superficiais, mas que na série estão conseguindo ter um aprofundamento absurdo, entendeu? Assim, é que eu vi muita gente falando que sentiu falta de coisas do jogo, piadinhas e tal. Mas vamos ser sinceros, querendo ou não, esse tipo de coisa, apesar de eu entender o funk, que é muito aquilo, não tira nem põe, tá ligado? A partir do momento que a série toma essa liberdade de se distanciar do jogo, respeitando o jogo ainda, eu acho que engrandece tanto o produto The Last of Us, entendeu? Eu acho que fica bem legal. Ser, nesse caso, para outra pessoa, uma pilha de pedras lutando silenciosamente para se equilibrar diante dos caprichos da gravidade e fingindo que o equilíbrio foi de quem as empilhou e não delas mesmas.
Os fãs estão reclamando da falta de ação. Cara, mas assim, não é um jogo, né? A série não é um jogo. O pessoal que consumiu o jogo The Last of Us só pela ação, eu também acho que tá errado. Porque eu tenho certeza que The Last of Us fala de uma série de coisas que eu acho que a ação é só o meio pra você chegar nessas coisas, entendeu? Eu tenho muita certeza que muita gente nem leu direito, nem entendeu a história do jogo, não leu os arquivos. Só deve ter jogado o jogo mesmo, achou maneira a ação, é isso mesmo, bora que bora. E por isso que agora tá reclamando de ter mais história do que ação. Eu acho que, pelo que eu vi de The Last of Us, eu acho que o jogo é muito mais história do que ação. E o segundo jogo, inclusive, é muito mais cinema do que ação, inclusive, né? Essa moda dos jogos serem mais cinematográficos. O segundo jogo eu vi algumas coisas dele, e ele conta muito mais, ele tá muito mais preocupado em contar uma história de fato do que você ficar lá atirando em zumbi, tá ligado? Estourando miolo de zumbi. Long Long Time toca no rádio, toca no episódio, toca também nas ideias propostas pelo roteiro. A música canta que, abre aspas, o amor irá resistir por tudo em seu lugar, fecha aspas. E olhando a janelinha e aquele silêncio não preenchido, que talvez nunca mais vá ser preenchido daquela casa, vem a música tatuada aqui no meu antebraço. A eternidade é como estar em casa. Forever feels like home. E Bill e Frank Fala do inglês dele. são eternos naquela casa. São eternos agora nesse episódio. E são eternos na vida de Joel e Tess. Ainda que essa não exista mais. Até porque eternidade também não existe. É só um belíssimo para sempre antes que o final aconteça. A despedida é uma dor tão suave que te diria boa noite até o amanhecer. Caralho. O objetivo do PH Santos é me fazer chorar em algum vídeo dele. Talvez ele consiga alguma hora, mas ainda não conseguiu, hein? Te desafio a fazer isso. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Que vídeo foda, cara. Ele aprofunda o bagulho num nível que puta que pariu. Eu adorei o episódio, mas ele me fez gostar ainda mais do episódio, mano. Absurdo.